Olá, bom dia. Esse vídeo é para esclarecer duas dúvidas. A primeira é por que ao utilizar imagens dentro de um ato e lavrar o ato, ao emitir o traslado, as imagens saem diferentes. Ou seja, às vezes uma imagem passa para a próxima folha, ou às vezes a margem da imagem ultrapassa o limite da impressão. E o segundo item que é relacionado a isso é a impressão da certidão, que ocorre também o mesmo problema. Ao imprimir a folha do livro sai de uma forma, imprimir a folha de certidão sai de outra. Então, para a gente definir primeiro aqui os parâmetros já configurados, vamos acessar opções, configurações. Aqui nós temos a configuração do livro, traslado e certidão. No caso do livro, papel A4, margem superior 3, inferior 2 e margem à esquerda 2, direita 2, ok? Já no traslado, também A4, entretanto a margem superior é 3 e a inferior é 5, a margem à esquerda 5 e a direita 5. Mesma questão para a certidão, são margens diferentes, ok? Eu vou voltar e vou acessar um ato que eu gerei para esse teste. Nesse ato, nós já temos as imagens inseridas. As imagens foram inseridas pelo próprio sistema, clicando em avançado, inserir e redimensionar. Que o sistema ele já calcula o tamanho da página, já compacta a imagem e já insere a imagem de acordo com a quantidade selecionada dentro da página, ok? Eu vou em impressão e vou visualizar o rascunho do livro. Dei um clique na tela, ele me mostra o ato inteiro. Aqui está tudo ok, ou seja, as imagens estão dentro da margem, a quantidade de folhas, de imagens por folha está correto, igualzinho foi configurado no livro, certo? Agora já o meu rascunho do traslado, ele já tem algumas alterações. Ó, o texto ele já ocupou um espaço menor por conta da margem que eu coloquei 5, à direita e à esquerda. A imagem já pulou uma imagem para a próxima página. Por quê? Porque o espaço de impressão do traslado é menor do que o espaço de impressão do livro. Então, o texto ele automaticamente se ajusta às margens e as imagens também. Ok? Então, as imagens passaram para as próximas páginas para realmente ser impresso o conteúdo total do documento. Certo? Como que eu resolvo isso? Eu vou acessar em opções, configurações, vou verificar as minhas margens do livro, que está atualmente 3, 2, 2, 2, e vou replicar essas mesmas margens no traslado, que seria 3, 2, 2, 2, seria então 3, 2, 2 e 2, ok? Um detalhe importante é o seguinte, na margem do livro, por exemplo, nós temos aqui 2 de margem à esquerda e 2 de margem à direita, ou seja, de uma folha do tamanho A4, 4 centímetros vão ser para margens, ok? Então eu posso vir no traslado, por exemplo, e colocar aqui 1 centímetro à esquerda e 3 à direita. Ou seja, eu vou ocupar o mesmo tamanho de espaço na margem. Posso colocar o inverso também, 3 aqui e 1 lá, vão ficar 4 centímetros. Certo? Por quê? Porque às vezes no livro dá-se um espaço maior à margem da esquerda para encadernação. No seu cartório, por exemplo, pode estar 4 para a esquerda e 1 para a direita. Ou seja, seriam 5 centímetros. E aí no traslado eu deveria também deixar a mesma margem, 4 para a direita e 1 para a esquerda. Mas eu posso simplesmente centralizar, colocar 2,5 para a direita e 2,5 para a esquerda. Vão ser os mesmos 5 centímetros. Ok? Eu vou acessar de novo só para manter as configurações. 3, 2, 2 e 2. No traslado, 3, 2, 2 e 2. Ok? Ou seja, meu campo de impressão é o mesmo agora, tanto do livro quanto do traslado.
Então, se eu acessar o ato agora e mandar visualizar o livro, ele vai estar lá com 2 imagens em cada página, ok, e as margens certas. E o traslado também tem que estar da mesma forma, que é o que aconteceu, certo? Por quê? Porque o espaço de impressão é o mesmo tanto do livro quanto do traslado. Essa é a grande questão. O espaço da impressão tem que ser o mesmo, senão vai dar divergência ao imprimir o livro do traslado, certo? Aqui a gente fecha a questão então de organizar imagens para sair na impressão corretamente tanto em livro quanto traslado. Eu vou lavrar o ato agora e vou explicar a questão da certidão. Certo, eu já lavrei o ato. Vou mostrar para vocês que o livro está correto, o traslado também está correto, e agora eu vou emitir uma certidão e a gente vai cair no mesmo problema do traslado e do livro. Por exemplo, eu vou mandar imprimir e vou gerar a certidão do segundo traslado. Eu vou segurar a tecla Ctrl do meu teclado e rolar o scroll do mouse para trás, porque eu vou ter uma visão geral das páginas. E aqui eu já consigo visualizar. A certidão ela já tem um cabeçalho diferente da certidão. E depois entra o corpo do ato, certo? E tem a finalização da certidão. Então aqui o sistema ele já jogou para a próxima página as imagens, porque não caberia nesse espaço. Então a gente pode aplicar aqui uma dica, né? Seria o que? Inserir um tracejado aqui na folha, para quê? Para poder ocupar esse espaço, para não ter problema com o espaço em branco na folha da certidão. Então eu vou ocupar esse espaço com traços, ok? E aqui eu já tenho a minha certidão. Eu posso visualizar ela e posso editar a minha certidão. Se alguma imagem passou para a próxima página e deveria ficar na anterior, é só você clicar em cima da imagem e arrastar aqui no cantinho a imagem. Ele vai se ajustar também, certo? Para evitar esse tipo de problema de ter que ajustar a imagem, eu aconselho a mesma questão do traslado, é configurar as margens para ficar já idênticas, para não ter que mexer em nada na imagem, exceto o espaçamento, esse tracejado na primeira folha, porque entra um cabeçalho aqui que vai diferenciar o livro e o traslado da certidão, ok? Fazendo esses ajustes, agora todos os livros impressos automaticamente, os traslados já estarão ajustados, independente se tem imagem ou não. E na certidão, o único detalhe a ser alterado é um tracejado na primeira página para ocupar caso fique algum espaço em branco, certo?